Bem, pessoal, prosseguindo com o nosso curso completo de matemática, nós agora vamos fazer um resumo de tudo o que foi falado, exatamente para que você possa saber diferenciar uma coisa da outra e não se confundir. Então, nós vamos aplicar agora todas as características, né, de acordo com o que nós já estudamos. Então, vejamos. Primeiramente, nós vamos considerar o A maior do que zero e o delta maior do que zero. Então, quando o A é maior do que zero e o delta é maior do que zero, nós vamos, então, aqui construir o gráfico. Sabemos o seguinte, que a concavidade ela é voltada para cima, porque o A é maior do que zero. Então, nós temos aqui as coordenadas do vértice. O y do vértice, que é menos delta, sobre 4A, e o x do vértice, menos b sobre 2A. Aqui são as coordenadas do vértice. Como o delta é maior do que zero, você sabe que vai cortar o eixo x em dois pontos distintos, e como o A é maior do que zero, a concavidade é voltada para cima. Então, as características são, o domínio é o conjunto dos números reais, a imagem vai ser y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos delta sobre 4A. Então, veja bem, o y vai ser qualquer valor maior do que menos delta sobre 4A, que é o y do vértice, ok? Temos também o seguinte, que essa função ela vai ser crescente quando? Olha só, aqui, daqui para cá, a função ela é crescente. Daqui para cá, ela é decrescente. Ela vem decrescendo, chega no vértice e aí ela começa a crescer. Então, qualquer valor maior do que menos b sobre 2a torna essa função crescente. Então, para ela ser crescente, o x tem que ser maior ou igual a menos b sobre 2a. E ela é decrescente aqui, qualquer valor menor do que menos b sobre 2a. Então, x menor do que menos b sobre 2a. Ok? Função cresce daqui para cá e cresce e decresce daqui para cá. Então, no vértice, ele vai mudar de direção. Ainda nós temos o seguinte, que o vértice menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, esse aqui, pessoal, é o quê? É o ponto mínimo. Aqui é o valor mínimo o ponto mínimo que essa parábola vai ter. E o valor aqui, y do vértice menos delta sobre 4a é o valor mínimo. Qual é o valor mínimo que essa parábola vai ter? O valor mínimo é o menos delta sobre 4a. E também, a outra característica é que a função ela tem dois zeros reais diferentes, isto é, a parábola ela vai cortar o eixo x em dois pontos distintos. Então, essas aqui são as características de uma parábola quando o A é maior do que zero e o delta também é maior do que zero. Agora, vamos ver o seguinte, quando o A é menor do que zero e o delta é maior do que zero. Então, como o delta ele é maior do que zero, nós sabemos o seguinte, que ele vai cortar o eixo x em dois pontos. Né? Olha só, por quê? Porque o delta ele é maior do que zero. Então, corta o eixo x em dois pontos. O A é menor do que zero. O A é menor do que zero significa que vai ter a concavidade voltada para baixo. Tá? Então, aqui, agora nós vamos tirar as outras características. Nós sabemos o seguinte, que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. A imagem vai ser x pertence aos reais, tal que, desculpa pessoal, y pertence aos reais, tal que y, olha só pessoal, y é todo valor menor, né, ou igual a menos delta sobre 4a, que é o y do vértice. Esse é a imagem da função. Essa função ela vai ser crescente em que ponto, pessoal? Observa o seguinte, aqui eu tenho o valor menos b sobre 2a. Todos os valores até aqui, observa que a função cresce. Então, x menor ou igual a menos b sobre 2a torna essa função crescente. Ela vem crescendo, chega no vértice e começa a decrescer. Então, ela é decrescente aqui. X, todos os valores maior do que menos b sobre 2a, torna essa função decrescente. Então, ela é crescente daqui até aqui, e daqui para cá ela começa a decrescer. Também nós temos esses pontos aqui, o do vértice menos b sobre 2a igual a menos delta sobre 2a,
sabemos que ele é o ponto máximo. O máximo que ele vai atingir, o ponto máximo que ele vai atingir, o valor máximo é esse aqui. Menos delta sobre 4a. Esse aqui é o valor máximo. E esse é o ponto máximo. Não vai chegar mais do que isso, não. E a função ela tem dois zeros reais diferentes. Por quê? Porque a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos, porque o delta é maior do que zero. O a menor do que zero caracteriza concavidade voltada para baixo. O delta maior do que zero caracteriza que o eixo vai cortar, que a parábola vai cortar o eixo x em 2 pontos. Então vamos continuar ainda esse resumo falando o seguinte: o a maior do que zero e o delta igual a zero. Então, quando o a é maior do que zero e o delta é igual a zero. Então, vejamos aqui. Pessoal, como o a ele é maior do que zero, significa que a parábola vai cortar o eixo x em um único ponto, né? E que não vai ter o y vértice. Por quê? Porque o delta é igual a zero. Então, nós vamos ter aqui um único ponto, que é o y do vértice, o x do vértice, menos b sobre 2a. Esse ponto aqui vai fazer a parábola ter a concavidade para cima, porque o a é maior do que zero. Então, nesse caso aqui, o x' é igual ao x duas linhas, que é igual a menos b sobre 2a. O domínio dessa função vai ser igual ao conjunto dos números reais. O conjunto imagem vai ser y pertence aos reais, tal que y é maior do que zero. Olha só, o y é maior do que zero. Essa função ela é crescente, ela é crescente daqui, pessoal. Quando o x for maior ou igual a menos b sobre 2a. Aqui ela é crescente. Observa que ela vem decrescendo, então ela é decrescente com x menor ou igual a menos b sobre 2a, ela vem decrescendo e depois ela começa a crescer. O vértice menos b sobre 2a e zero, observa que aqui nós não temos o valor do y do vértice, que vai ser, no caso, zero, porque o delta é zero. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o seu ponto mínimo. Então, ele vem aqui, pega o ponto mínimo e começa a crescer, tendendo para o infinito. E esse ponto aqui, o y vértice zero, ele é o valor mínimo. Então, qual é o valor mínimo quando o delta é igual a zero? O valor mínimo é zero. Então, a função ela tem um zero real duplo, isto é, a parábola tangencia o eixo x, tá, pessoal? Então, a parábola ela forma aqui uma tangente com o eixo x. Agora, vamos ver o a menor que zero e o delta também igual a zero. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o a é menor do que zero. Então, aqui o domínio é o conjunto dos números reais também. A imagem vai ser y pertence aos reais, tal que y é menor ou igual a zero. São todos os valores menor ou igual a zero. Vai crescer para cá, né? Ela é crescente, observa que ela vem crescendo. E, ela vem crescendo com o quê? Com o x menor igual a menos b sobre 2a. E aí ela começa a decrescer. Então, ela é decrescente com x maior igual a menos b sobre 2a, que é o x vértice. O vértice é o menos b sobre 2a e o zero. Esse aqui, no caso, é o ponto máximo. Ela vem crescendo, 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 chega aqui no ponto máximo, que é o zero, e aí começa a decrescer novamente. Sendo que o y vértice igual a zero é o valor máximo. E aqui nós temos a função, ela tem um zero real duplo, ou seja, a parábola tangencia o eixo x. Agora, nós vamos ver o seguinte. O a maior do que zero e o delta menor do que zero. Quando o a for maior do que zero e o delta menor do que zero, nós sabemos o seguinte, que não tem raiz real, né? Não vai ter raiz real. Então, observa aqui o eixo de simetria. Como o a é maior do que zero, concavidade voltada para cima. E aqui está o vértice. O domínio aqui é o conjunto dos números reais. A imagem, y pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a menos delta sobre 4a. Essa função, observa que ela é crescente. Se você observar aqui, no ponto x maior ou igual a menos b sobre 2a, ela vai crescer.
E ela é decrescente aqui, ó, quando x é menor ou igual a menos b sobre 2a. O ponto do vértice menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a é o ponto mínimo, e o y vértice menos delta sobre 4a é o valor mínimo. Então, observa que a função não tem zeros reais, isto é, a parábola não vai cortar o eixo x. Como o delta é menor do que zero, a parábola não corta o eixo x. E, finalmente, o a menor do que zero, com o delta menor do que zero. Então, nesse caso, nós vamos ter uma concavidade voltada para baixo. Olha só. Veja que não corta o eixo x. A concavidade voltada para baixo porque o a é menor do que zero. E aqui nós temos o domínio, o conjunto dos números reais. A imagem, y pertence a R tal que y menor ou igual a menos delta sobre 4a. Ela é crescente, ó. Observa que ela vem crescendo, ó, com delta, com o x menor ou igual a 2b sobre a. E ela é decrescente com x maior ou igual a menos b sobre 2a. O vértice, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a é o ponto máximo. E o y vértice vai ser o valor máximo que essa função vai obter. A função não tem zeros reais, isto é, a parábola não corta o eixo x. Ok, pessoal, isso aí foi só um resumo para você não esquecer mais e você poder fixar melhor fazendo as comparações. Ok, pessoal? Então, vamos continuar então na próxima aula falando vamos fazer o estudo do sinal da função quadrática.